Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Primeiro eu quero agradecer, a coordenação, da doutrinária, que me permitiu estar aqui nesse momento, para passar, para contribuir também na divulgação da doutrina espírita, Quero agradecer a Mireia, que me propôs esse tema, nem sei se você lembra, o ano passado ainda, A Cat, que me ajudou, que aceitou e me ajudou, me deu umas dicas aí, porque senão eu estava falando outras coisas aqui, Antes de começar essa palestra, ela vai para o YouTube. Então, para quem está assistindo, eu vou pedir o seguinte, que dê um like, que faça a inscrição no canal e que aperte o sininho, porque aí toda vez que a CEB publicar alguma coisa no YouTube, você vai ser avisado. E o like é muito importante. Quanto mais você dá like, mais ele vai trazer para você temas parecidos com aquele que você gostou, tá certo? Também eu quero aqui pedir para vocês assistirem antes, depois daqui, as palestras, que ficou, depois eu assistindo, ficou bem uma coisa encadeada, Uma sequência, como se fosse uma sequência. A palestra de Carminha, que foi dos precursores da doutrina cristã e do espiritismo, a de Roberto, que foi as bases da doutrina espírita, e a que mais dá assim como se fosse uma sequência, Não quero aqui, não é que ela tenha sido, não foi nem escolhido, vamos dizer assim, mas deu certo. A palestra de Demétrio, que foi da autoridade da doutrina espírita, isso daqui vai falar um pouco sobre isso, Ela fala da Gênese, os milagres e as predileções segundo o Espiritismo, publicado em Paris em 6 de janeiro de 1868, Essa é o livro, tema do capítulo, dessa palestra. Bem, vamos falar dos objetivos dessa palestra, Primeiro, criar mais perguntas que respostas, porque se você não deixa o seu, digamos assim, seu público com perguntas, você não atingiu o objetivo de uma palestra, que é deixar a pessoa mais curiosa para procurar mais informações. É uma apresentação, vou conceituar a Ilha do Conhecimento, relembrar a parte do Livro dos Espíritos, o que é Deus, e fazer um breve histórico sobre as origens da ciência, depois contemporizar os conhecimentos científicos com a época que Kardec escreveu as obras espíritas, listando os principais nomes da revolução científica. E também fazer um breve paralelo entre a metodologia científica e a metodologia usada por Kardec para escrever os ensinamentos da doutrina espírita, E depois eu vou só passar algumas coisas de como você pensar como cientista e não ser enganado, Bem, tem umas frases que eu gosto desse autor aqui, desse cientista, que é Richard Feynman. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1965 de Física, que ele era bem irreverente. Ele gostava muito do Brasil, visitou o Brasil várias vezes, deu aula no Brasil, participava do Carnaval no Rio de Janeiro. Então ele tem Então ele tem várias frases interessantes. Uma, a ciência é aquilo que aprendemos como não deixar de enganar a nós mesmos. Todo conhecimento científico é incerto. Toda tese científica é provisória. A gente vai ver isso aqui, na história até quando a gente contemporizar Kardec, a gente vai chegar lá. Outra coisa, se você é a pessoa mais sábia da sala, você está na sala errada. Então, gente, se eu falar alguma besteira, por favor, me perdoem. Vamos lá, agora Kardec. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana.
o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, mas não menos importante, se a religião se recusa a caminhar com a ciência avança sozinha. Tá? Isso são palavras de Kardec, escrito lá. Tá? Vamos lá. Nós vamos falar do capítulo 4, que é o papel da ciência na Gênese. Mas não dá para falar só sobre o capítulo 4, porque ele precisa de mais, de um encaminhamento. Então, tem também o capítulo 5, que seria os antigos e modernos sistemas do mundo. Aqui Kardec ele mostra como eram que os antigos, eles pensavam que era o mundo, a criação, como é que a Terra era, tá? Como é que, desde da imaginação que a Terra girava em torno do... ao contrário, né? O Sol girava em todo o universo, girava em torno da Terra. Quer dizer, isso é uma coisa antiga. E essa parte que o nome é engraçado, uranografia geral. E eu fui lá no dicionário, uranografia é a astronomia. Nada mais, nada menos que astronomia. Ele fala sobre astronomia. Essa parte que é muito legal, mas infelizmente é muita coisa para falar aqui. Então ou a gente deixa para depois, né? Mas não vai dar. Mas vale a pena ler e fazer uma breve comparação do que você tem dos conhecimentos de hoje, porque Kardec escreveu na época. E a gente vai ver que o conhecimento que Kardec tinha na época que ele escreveu toda a obra dele era o conhecimento de ponta da ciência. Era como se ele tivesse... Hoje a gente tem Wikipedia, tem acesso a todo os papers, tudo, que as últimas informações, tá? Mas no tempo de Kardec não tinha. Ele estudou muito. E aí a gente vê na palestra de Demétrio a formação dele era justamente voltada, muito dela, para a parte científica, para a parte de realmente para escrever isso aqui. Tá? Eu não tenho aqui as palavras certas para dizer, mas voltem lá na palestra de Demétrio e assistam, que está no YouTube. Tá? Então vou falar aqui da Ilha do Conhecimento. Esse conceito de Ilha do Conhecimento, tá? É um conceito não muito novo, tá? Não muito novo. Ele está no livro, né? Até o título de um livro do professor Marcelo Gleiser, tá? Que ele é um brasileiro que hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Ele é um físico brasileiro. Ele ganhou em 2018 o prêmio Templeton, que é um prêmio, assim seria o Nobel do espiritualismo, tá? Madre Teresa de Calcutá já ganhou, o bispo Desmond Tutu também ganhou esse prêmio, tá? Então, e ele, apesar de ser um físico e escrever sobre física, ele tem muitas ideias espiritualistas. Uma das coisas que ele diz também é que o cientista, ele não precisa ter uma religião, vamos dizer assim, mas que ele seja espiritualizado, tá? Para que ele tenha, a gente vai ver no final, uma ética científica, dentro da ciência. Então, inicialmente, a gente tem aqui o que a gente conhece. Isso daqui é o que a gente conhece, tá? Todo o conhecimento do mundo. Então, vamos pensar nisso lá, há 150 anos passado, lá com Kardec, tá certo? Então, você tem aqui, fora dessa ilha, isso é uma ilha, tá? Aqui é o perímetro dessa ilha. Você tem aqui o desconhecido, tá? Tudo isso aqui é desconhecido. E quanto mais você avança na direção do desconhecido, mais esse perímetro da ilha aumenta. Então o desconhecido aumenta. Você aumenta o seu conhecimento, mas o seu desconhecimento também aumenta, porque você cria novas perguntas. Você quer saber mais. Você sempre cria uma pergunta. Você vai aprendendo uma coisa, você já cria a pergunta, né? Minha mãe disse que, estava me contando esse final de semana, que ela, como diz no interior, se via doida comigo, porque eu só vivia perguntando as coisas, perguntando. E quando o homem foi para a Lua, eu fiquei louco, né? Queria entender o porquê que o homem tinha ido à Lua. E escrevendo isso, eu lembrei que um tema de um aniversário meu era um módulo lunar.
e que eu brincava muito com esse módulo lunar, quebrou todo. Era o enfeite do bolo de aniversário, tá? Então, é justamente isso. E aí vem, depois do desconhecido. Olha bem, existe o desconhecido que você um dia vai conhecer, ou não, mas existe uma coisa engraçada, que até o nome aqui, incognoscível, que é aquilo que você nunca vai saber. Nunca vai saber. Por exemplo, você tem várias teorias do início da vida na Terra, tá? Porém, como você não vai estar lá, sempre vai ser uma teoria. Então você nunca vai saber o que realmente aconteceu. O início dos tempos, do espaço-tempo, que seria o Big Bang, você sempre vai ter uma teoria, mas você não estava lá para ver, tá? E eu coloco até depois aqui, isso daqui que hoje a gente não consegue, que seria Deus. Mas isso a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, tá? Então, tá entendido esse conceito da ilha do conhecimento? Então, a gente está aqui para isso, para aprender, e por isso que a gente vai sair com mais dúvidas, tá? Ops! Bem, aí a gente volta lá para o livro dos Espíritos, tá? No capítulo 1, o que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, né? Então a gente eu vou ser rápido aqui para a gente não ficar lendo, mas é uma definição incompleta. Deus não é o infinito. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para tanto um sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí sim. Quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. É interessante a gente voltar lá porque o que algum tempo atrás, né, até hoje alguns cientistas defendem que a matéria pode ser criada do nada. A matéria pode ser criada do nada. Inclusive o espaço-tempo foi criado do nada. Porém, existem controvérsias nisso. Por quê? Porque você tem matéria sendo criada e sendo destruída, né? Então, de onde vem essa que foi criada, foi daquela que foi destruída? Veio de algum lugar, tá? Ele só não sabe de onde. Isso daqui pode dar uma pista para a gente. Eu coloquei aqui, Deus é imutável. Roberto, você que é um engenheiro civil e tem ideias concretas, me dê exemplo de uma coisa imutável. Imutável, alguma coisa imutável, que não mude nunca. Que não sejam as leis de Deus. Aí não vale. Nada é imutável. Tudo na natureza muda. Você só consegue observar uma coisa se ela mudar. Se ela não muda, você não consegue observar. Você não consegue observar uma coisa que não muda. Se Deus é imutável, eu já adianto aqui que pela ciência, pelos, digamos assim, instrumentos, por tudo, pelas fórmulas matemáticas, você nunca vai ver Deus, nunca vai encontrar Deus, né? Esses dias causou uma revolta aí no pessoal da ciência aqui no Brasil, que uma revista colocou lá uma manchete, né? Que foi lançado o telescópio James Webb, que ele tem um poder de alcance, né, que ele vai ver no infravermelho, então ele vai ver o início dos tempos. Foi colocado o seguinte na manchete: foi lançado o telescópio que verá Deus. Olha que coisa, né? Você colocar isso. Quer dizer, então você vai, totalmente... isso foi um erro da revista. Eu não sei se ela tirou essa manchete, mas assim, o que é que você vai lançar esse telescópio? Esse telescópio, ele vai olhar as estrelas mais antigas, né? Que é através
do comprimento de onda do infravermelho, e ele vai conseguir chegar um tempo mais que o telescópio hoje, o Hubble, não consegue. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Você acha que vai descobrir mais coisa? Vamos descobrir muito mais coisa. Ele já mandou a primeira foto. Tá? Mas o que ele vai olhar agora está em segredo lá, eles não divulgaram nada. Eles alinharam os espelhos, custou 10 bilhões de dólares, então assim é um investimento muito grande, tá? Mas ele vai trazer muito mais perguntas, vai responder muitas coisas, mas também vai trazer muitas perguntas. Então, beleza, vamos falar sobre as origens da ciência. Vamos correr. Isso Kardec começa, né, no capítulo 14, ele fala que todas as culturas, tá? Todas as culturas, elas trazem em si um mito de criação, tá? Tem vários mitos, todo povo tem um mito de criação. O que a gente conhece mais é o mito da criação da Gênese mosaica, né? Que está escrito na Bíblia. Tem uma também, outra muito, muito legal, essa é muito boa, né? Para vocês que foram lá na Índia, que é o mito da criação de Shiva, que a dança de Shiva, ela constrói e ela destrói, constrói e destrói. Né? Tanto é que ela tem uma estátua de Shiva lá na porta do CERN, porque é justamente isso, você destruindo a matéria, você recria a matéria. Tá? Você consegue observar digamos assim, os componentes da matéria. Tá? Então, foi que o homem foi observando a natureza e seus padrões e eventos inesperados, que o homem começou a entender que existia uma sequência e tinha os eventos inesperados, que eles atribuíam às divindades. Né? Os filósofos da Grécia Antiga procuraram explicar os fenômenos naturais através das causas naturais e perguntaram do que o mundo é feito. A ciência é feita por pessoas dedicadas de todos os lugares do mundo e de todos os ramos da ciência. Você sempre, você vai crescendo, você vai sempre se perguntando e sempre crescendo. Então, as pessoas vão acrescentando, né? Elas vão pegando o conhecimento e acrescentando. Os modelos são apenas ferramentas e não a verdade. Agora vamos começar pelas pessoas, né, que fizeram a ciência até chegar a Kardec, porque tudo isso daí é base de Kardec. Ele fala de tudo que está aqui, ele fala na Gênese. Então, Kardec, ele nunca, como ele colocou lá, ele sempre procurou digamos assim, as últimas informações científicas, né, para poder escrever. E eu sempre volto na palestra de Demétrio, que eu estava assistindo ela agora de tarde, Demétrio, porque é muito interessante isso, tá? E você vê bem isso lá. Primeiro, Aristóteles, né, que na Grécia Antiga divide o cosmos em 2 domínios, o celeste e o terrestre, composto dos 5 elementos, água, terra, ar, fogo e o éter, que é a quinta essência. Esse éter a gente vai voltar nele, tá? A gente vai voltar um pouquinho nele. O geocentrismo grego permanece até Copérnico, mais de 1.500 anos depois. É a teoria científica mais duradoura, né? Mais longeva. É essa da geocentrismo, que a Terra está no centro do universo. Mas aí depois veio Nicolau Copérnico, que é uma coisa interessante. Copérnico, ele mostrou que o Sol fica no centro do sistema solar, ele só conseguia ver até isso, né? Mas as órbitas de Copérnico eram circulares. Agora, uma coisa interessante, Copérnico falou isso antes de Galileu Galilei, e Copérnico nunca foi incomodado pela igreja. Eu acredito que naquela época as pessoas que estavam à frente da igreja ou não prestaram muita atenção, não deram muita atenção, ou eram amigas dele, alguma coisa assim, porque não existe relato de que Copérnico foi... Não existe. Já o pobre do Galileu Galilei, a gente vai ver ali na frente, teve que dizer que era, mas não era. Tá? Aí depois veio o Tycho Brahe, né, que ele continuou o trabalho de Copérnico, compilou muitos dados que serviram mais tarde para Kepler, né, para descobrir uma harmonia celestial existente no movimento dos planetas. Padrão esse conhecido como leis de Kepler. Vamos lá?
Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele é considerado o Marte do livre pensar, tá? Giordano Bruno, ele foi um dos primeiros a olhar para o céu e dizer, puxa vida, cada estrela daquela é um sol com vários planetas. Olha bem, nessa época ele falou isso. Cada estrela, cada ponto brilhante é uma estrela, é um sol com vários planetas, planetas habitados, tudo, e o universo é infinito. Só que Giordano Bruno, né, ele era assim, não era só isso que ele falava, tá? Ele criticava muito a igreja, tá? Então aí um dia ele foi traído e ele foi queimado na fogueira, não só por esses pensamentos, mas também por outros, mas por política, teve muita política também, tá? Mas hoje, inclusive, em uma faculdade que agora eu não lembro, ele tem uma estátua lá de Giordano Bruno, que é o Marte do livre pensar, né? Como é que eu coloquei? É o Marte do livre pensar, isso mesmo. Depois veio o Kepler, né? Mostrando que a distância da Terra e o Sol é variável, em forma de elipse. Então aqui já mudou, né? Ele pegou tudo lá que Copérnico tinha feito, mas que ele calculou que a órbita, isso tudo no olhômetro, tá, gente? Isso tudo no olhômetro. Depois veio Francis Bacon, aqui sim que começa a parte da ciência, que foi Francis Bacon que ele escreveu uma obra já falando de como deveria ser o método empírico. Aquele método que você testa, observa, testa novamente, observa, cria uma lei, que a gente vai ver lá na frente, né? Uma lei não, uma teoria, desculpe, cria uma teoria e passa para frente. Tá certo? Então, isso já foi em 1626, tá? Ele morreu em 1626, mas em 1620 ele já escreveu sobre isso. John Dalton, ele foi o primeiro a falar em átomo, se bem que tinha uns atomistas lá da Grécia. Mas John Dalton, ele primeiro falou em átomo, e que o átomo era uma esfera indivisível. E só, o átomo na época de Dalton era um conceito, já uma evolução, que o átomo seria uma esfera indivisível. Aí também temos Louis Pasteur, que é já mais contemporâneo de Kardec. Tá? Foi o primeiro cientista a provar que seres invisíveis a olho nu, os micro-organismos, eram responsáveis por diversas doenças. Olhe bem onde Kardec estava. Tá? Hoje, para a gente, isso é uma coisa corriqueira saber disso. Mas na época de Kardec era um conhecimento, inclusive ele fala até da discussão que se tinha na época ainda sobre a geração espontânea. Se não teria sido a geração espontânea que teria criado a vida na Terra, etc, etc, etc. Mas que depois, eu não sei se é uma nota dele mesmo falando que isso tinha caído por terra, tá? Ou se é do tradutor. E aí veio Maxwell. Maxwell, ele começou os trabalhos que uniram matematicamente a eletricidade ao magnetismo. Olhe bem, eletricidade e magnetismo. A gente fala muito, né? Kardec fala muito na obra do magnetismo, dos fluidos. Então a gente tem que entender que na época de Kardec eram conceitos ainda novos que estavam sendo construídos. Então ele trazia esse conceito, e tanto que os espíritos também colocam, não só ele, mas também os espíritos que passavam, ele não podia dizer o que era que acontecia. Tá? Na época de Kardec, acreditava-se ainda que o calor era um fluido, a eletricidade era um fluido, tá? Não se conhecia o elétron, tá? Não se conheciam os meios de transmissão de calor. Tá? Então, muitas vezes a gente vê, não, porque é interessante, né? Quando ele fala o magnetismo, o fluido, o magnetismo, e fala que do humano, a gente vai chegar lá também. Mas só para a gente ver que ainda nessa época, tá vendo? Ó, a velocidade da luz, tá vendo? Ó, a velocidade da luz dos campos eletromagnéticos era muito próxima à velocidade da luz, que fora determinada com uma precisão em 1829. Então, em 1829, já se sabia da velocidade da luz, mas não sabia nem o que era luz. Tá? Achava-se nessa época que a luz era só uma onda. Tá? Inclusive, tem aqui no Coisa de Kardec. Assim. Eu falei lá de Galileu Galilei, né? Ele foi o fundador da ciência moderna. Por quê? Porque ele começou a fazer testes, ele começou a fazer experiências, tá? Uma delas é aquela famosa experiência da Torre de Pisa, que é mais uma lenda do que outra coisa, né? Que ele subiu na Torre de Pisa e aí soltou duas bolas, uma mais pesada que a outra, e as duas caíram ao mesmo tempo
duas balas de canhão, né, as duas caíram ao mesmo tempo. Então ele disse, olha, não tem, a gravidade é a mesma, né, a força da gravidade é a mesma para uma bala com a massa maior e outra com a massa menor. Tá? Então foi a primeira vez, a primeiro, digamos assim, o primeiro cientista, vamos dizer assim, que escreveu, tá? Né, que fez os experimentos. Aqui, a lei da queda livre. Depois veio Newton, né, com as leis das forças da gravitação, que aí todo mundo acaba estudando na escola, né? E a gente até hoje usa essas leis da gravitação. Laplace organizou a astronomia matemática, resumindo e ampliando o trabalho de seus predecessores. Então ele pegou tudo isso aqui, Laplace, e ele ampliou, né? Tá vendo? Em 1745 foi criado o primeiro dispositivo capaz de armazenar eletricidade. Tá? Mas a eletricidade naquela época era mais uma diversão. Eles não sabiam o que fazer com a eletricidade. Tá? Por isso que tudo é eletricidade, né? Naquela época. Então era uma novidade que não se sabia muito o que fazer com ela. Tá? E Benjamin Franklin, lá nos Estados Unidos, ele começou a estudar. Tem aquele famoso experimento que ele fez, que ele soltou uma pipa numa tempestade e conseguiu armazenar um pouco da energia do raio, mas isso não faça em casa, porque não vai dar certo. E Coulomb, né, ele publicou o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, foi formulado e publicado em 1783, quer dizer, depois de Kardec. Tá? A lei de Coulomb, que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas, quer dizer, a lei da atração e da repulsão do magnetismo. Tá certo? Mais uma vez, por que eu estou falando tudo isso aqui? Tá? Para que a gente consiga ver onde Kardec estava, né? Em que momento da ciência Kardec estava para escrever tudo que ele escreveu. Tá? E até dar um desconto, porque tem aqui a gente vê que muitas coisas ele não sabia. Então ele coloca, olha, o que eu posso fazer é dar a minha opinião, tá certo? A corrente elétrica, né, foi em 1820, só que que a gente conhece como eletromagnetismo, né, que uma corrente elétrica gera um campo eletromagnético que atrai e repele as cargas. Faraday foi em 1831, tá vendo? Ele já foi o primeiro motor elétrico, então, olha, já era alguma coisa, mas mesmo assim foi muito longe para você usar a eletricidade de alguma outra maneira. E também temos aqui o nosso amigo conhecido William Crookes, tá? Quem quiser conhecer mais ele tem um livro, vários livros, mas um mais popular, digamos assim, é o Fatos Espíritas, tá? Em que ele descreve as experiências dele não só dele, mas com diversos outros médiums, tá? Com até a própria Kate King, mas existem outros relatos, tá? E quem quiser também ler, tem o livro do Sir Conan Doyle, que é a história que hoje mudou, antes era a história do espiritismo, agora está como história do espiritualismo, tá? Ele foi um químico, né? Ele foi um químico e físico britânico, foi inventor dos tubos de Crookes, né? Que eram os raios catódicos, que hoje a gente conhece mais. Isso foi em 1895, depois de Kardec, que é o tubo de TV. É o pai lá, é o tataravô do tubo de TV, é o tubo de raios catódicos inventado pelo William Crookes, tá certo? Eu vou fazer só uma pausa aqui para falar um pouco de Crookes, de William Crookes, tá? O nome dele aqui, como um dos grandes revolucionários da ciência, tá? Se você for pesquisar o que falaram dele da época sobre os estudos com os espíritos, né? Os estudos de materialização, todos os estudos dos fenômenos espíritas, vão dizer muita coisa, tá? Diziam que ele era namorado da Florence Cook, né, que tinha um caso amoroso com ela, que ele era míope, não conseguia enxergar, então foi enganado, né, que ele era ingênuo, várias coisas. Então quando a gente vê isso, a gente diz, puxa vida, então por que hoje, nos dias de hoje, você não vê
trabalhos que, digamos assim, denotadamente científicos. Tá? Você vê muita gente trabalhando sozinho, solitário, como Bernardo. Né? Se você for ver, Bernardo escreveu vários livros científicos. Tá? Porém, o que é que acontece? Quem aqui já tentou uma bolsa aqui uma bolsa de mestrado ou doutorado, sabe muito bem o que é isso. Isso já é muito difícil para a área de humanas, né? Imagine para você conseguir uma bolsa, um patrocínio para fazer um estudo, digamos assim, com os espíritos, de fenômenos espíritas, fenômenos de materialização, etc. Primeiro, você não vai conseguir, vai ser taxado de o mesmo que aconteceu com o Crookes, tá? E você não vai... Isso é uma conclusão minha, tá, gente? Aqui eu não consegue. Vai ser tratado como ingênuo, vai ser até, digamos assim, tirado lá do meio científico. Como é? Marie Curie, que é francês. Marie Curie, ela é polonesa, né? Mas esse nome aí é francês, é o nome francês dela, tá? Ela não, assim, não é muito, não. Ela só ganhou 2 prêmios Nobel. Só dois, né? Tem um filme dela no streaming, então depois dá uma pesquisada para ver o quanto os cientistas sofriam nessa época. Ela que era uma cientista, digamos assim, do meio, né, acadêmico. Imagine que o Kardec não sofreu nessa época, tá? Só para a gente ter ideia, tá certo? Ela descobriu 2 elementos, tá? O polônio e o rádio, tá? Então, mas isso foi depois de Kardec, tá certo? Não poderia deixar de falar em Einstein, né? Einstein, em 1905, tá? Na obra de Kardec, por que eu coloquei Einstein aí? Porque na obra Gênese de Kardec, ele fala do espaço-tempo. Mas ele fala do espaço-tempo, que o espaço e o tempo sempre existiram. O espaço e o tempo sempre existiram, né? Não existia a ideia de espaço-tempo unificado, nem de Big Bang. Einstein também não é do tempo do Big Bang, né? Depois ele entendeu, tá? E então por isso que eu coloquei ele aqui, porque Einstein foi o primeiro a postular sobre o espaço-tempo e é uma teoria válida até hoje e que é provada até hoje. O interessante é que muitos da teoria de Einstein, só para a gente ver como a ciência muda, né? Muito da teoria de Einstein, ela só pôde ser verificada agora. Ele já estava lá atrás, ele disse, olha, você consegue ver, existem ondas gravitacionais. Tá? Você só foi provar em 2018, lá no LIGO, né? Que teve, eu acho que as pessoas viram na TV, né? Vocês viram na TV que 2 buracos negros se chocaram e aí balançaram todo o espaço-tempo e essa ondulação gravitacional chegou aqui até a gente. Tá? Depois de 1920 a 1930, aí o átomo da física quântica é totalmente... desculpe. Antes disso, teve a descoberta do elétron, que se deu somente em 1897, depois de Kardec. E o átomo, como mini sistema solar, ganha força. Né? Aquele átomo lá da formiguinha atômica, assim, os elétrons girando em torno do núcleo. Só que de 1900 a 1930 foi a maior confusão, porque ela não batia com a mecânica clássica, e aí veio a física quântica, que é totalmente diferente daquilo tudo que se imaginava de átomo. Tá? Então eu não vou falar aqui de física quântica, mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que se fala hoje de física quântica, 99%, né? Vou chamar de mecânica quântica, de física quântica, quando falam para você, física quântica, 99,9% não é verdade. Ou por desconhecimento, ou por picaretagem. Né? Não sei se domingo passado teve uma reportagem na TV com um falso pastor com a Bíblia na mão, dizendo que ele tinha um sistema quântico que fazia o dinheiro das pessoas multiplicar por trocentos e aí tirava o dinheiro da pessoa. Né? Então você ouve muita coisa. Alguém dá um exemplo aí de alguma coisa quântica aí que vocês ouviram falar aí na... É porque tiraram o salto quântico, né, essas coisas. Então,
Eu só deixo isso aqui para você, para a gente, como eu falou, né? Não vamos ser enganados. Muito disso daí o cara coloca até por desconhecer, porque acha o nome bonito, tá? Mas muito você vê que é neurociência, é muito, né, coisa olha, você faz afirmação positiva, neurociência, você vai mudar. Ah, não, é porque é quântico, você tem um salto quântico, tá? Então, aí, meu amigo Dick Feynman, ele escreveu que se você acha que entendeu a física quântica é porque você não entendeu. Então, eu vou pular, porque eu também não entendi. Tá? E aí, a gente vê que Kardec, ele nasceu em 1804, então ele começou a escrever antes, o contato dele com os espíritos foi antes. Então, ele foi de 1857 a 1868, que ele escreveu os 5 livros. Tem muitas outras obras dele, mas só para a gente contemporizar e para a gente entender onde Kardec estava. Gente, alguma dúvida? Eu tenho. Então a ciência se deslocou da teologia, né, quando Galileu Galilei, em 1520, olhou o céu de uma forma diferente, usando pela primeira vez um telescópio. Ele não inventou o telescópio, ele melhorou o telescópio. Ele foi lá na Holanda, comprou um telescópio, pediu para o pessoal fazer do jeito que ele queria, tá? O pessoal já usava como luneta, e aí ele passou a vender também os telescópios dele, né? O corporate dele, ele começou a vender e ganhar dinheiro vendendo telescópio, tá? A física, ela vem do grego antigo e significa natureza. É a área das ciências naturais que estuda os fenômenos que acontecem com a matéria no decorrer do tempo. Então, aquilo que eu falei lá atrás, pela física, pelas ciências positivas, vamos dizer assim, pelas ciências naturais, você não vai encontrar Deus, tá? Você não vai encontrar Deus, tá certo? O que foi que eu escrevi? Aqui, ó. Pela ciência não chegaremos a Deus, pois Ele é imutável, e teremos apenas uma ideia mas muito incompleta. O máximo que poderemos encontrar com a ajuda da ciência é uma representação que faça sentido para a inteligência humana do que é a natureza, o universo. Nada aqui que a gente vê de representação, até mesmo tem aquele... Foi Carminha, você falou daquele mito da caverna, foi você? De Platão? Pronto, então vai lá na palestra de Carminha para ver o que foi esse mito de Platão da caverna, né? Em que as pessoas só viam as sombras e não conseguiam ver nada mais e achavam que aquilo era o mundo, tá certo? Vamos lá? Sim, nós temos a ciência por manipulação e a ciência por observação. Por manipulação você tem uma célula, né, na biologia, você analisa aquelas células, faz uma cultura, você manipula, tá? Você manipula, coleta dados, e por observação, que foi a que Kardec usou, tá? A ciência por observação, ele começou a observar, tá? Depois, se a gente for ver, ele até não seria uma manipulação, né? Mas ele fazia as reuniões, não era uma coisa que ele ia lá e se olhava, ele juntava as pessoas, né? E com os médiums, e a gente vai ver a importância de um bom médium aqui na frente, tá? Então, é a diferença. Os instrumentos são os amplificadores da realidade. Telescópios, microscópios, aceleradores de partículas, astrolábio para navegação, etc. Então, o que foi que aconteceu? Kardec usou a mediunidade como instrumento para observar o mundo espiritual. Vocês entenderam? Qual foi o instrumento de Kardec? Quais eram os instrumentos que Kardec usava? Tá? E aqui a gente vê uma coisa, que isso é lá da ciência positiva, que também é a mesma coisa para a gente aqui. Todo instrumento tem um limite de alcance e de precisão. Então, todo o médium ele tem um limite de alcance e de precisão também. Tá? Aqui, ficou pequenininho. A metodologia científica, né, foi um dos legados de Kardec na sua obra, pela sua grandeza. Isso daí eu que escrevi, que está de amarelinho eu que escrevi, tá? Que eu entendi que a metodologia que ele usou, tá, é um grande legado pela sua grandeza moral. A gente observa que para ele fazer isso, ele tinha que ter uma grandeza moral, tá? E para tratar com a divergência, né, a sobriedade.
E, trazendo da palestra de Demétrio, o controle universal do ensino dos espíritos é o diferencial da doutrina espírita codificada por Kardec. Tá? Eu não vou dizer aqui, não vou explicar, vocês vão lá na palestra de Demétrio, assiste ela todinha, e vocês vão entender o que é isso aqui. Tá certo? Que é o controle universal do ensino dos espíritos. Tá? Como ele chegou a esse controle recebendo milhares de cartas, milhares de comunicações, tá? Tudo naquele tempo no papel, escrito na mão, à luz de velas, tá? Bem, aí a gente vai olhar aqui uma estrutura de uma teoria científica. Você observa o fenômeno, propõe uma teoria modelagem, uma teoria, observa novos fenômenos, vê se essa teoria explica. Se a teoria explica, você aceita. Verifica o fenômeno de novo. Aceitou a teoria, opa, não, então você volta aqui e vai propor outra teoria. Isso daí foi usado por ele. Por Kardec, se você observar, ele pegou, olha, isso daqui está de acordo com a teoria, essa comunicação está de acordo com a teoria, isso daqui está de acordo, e a gente pode usar no nosso dia a dia, gente. Isso daqui está de acordo? Sim, não. Se não está, vamos deixar aqui de lado e vamos, né? Depois a gente discute, tá certo? Aqui, como ele falou, ele não poderia aprofundar sobre determinados assuntos emitidos senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas, porque ele não conseguia atingir, porque a gente viu como era que estava a ciência naquele momento e coisas que só vieram depois e que acabaram ele não conseguia explicar. A gente vê isso lendo a Gênese, tá? Aí a parte que eu queria chegar nos fluidos. Então, lá na Gênese, você tem sobre os fluidos. Há um fluido etéreo que enche o espaço, penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Lá no final do século XIX, os físicos eles achavam que existia o éter, porque tudo tinha que ter um meio para se propagar. Então, a luz, que era uma onda, ela tinha que se propagar pelo éter. Então, tudo estava no éter. Só que eles conseguiram provar que o éter não existe. Você pode ter o vácuo absoluto, tá? Então, não existe o éter, aquele éter, que era o éter lá da primeira matéria quintessenciada, da Grécia Antiga, tá? Porém, existe uma coisa chamada campo quântico. Isso daí não é mentira não, isso é verdade, tá? Campo quântico. O campo eletromagnético é um campo quântico, né? O campo gravitacional, não tem a partícula, ainda não descobriram o graviton. E aí você tem o campo quântico das forças fortes e fracas. Então, o que seria um campo quântico? Seria tipo um jogo da velha, né? Onde você aqui cria matéria, destrói matéria, cria matéria, destrói matéria. Então, o que é que acontece? Onde você imaginava-se o vazio, foi descoberto pelos cientistas que existe muita matéria e energia fervilhando em todo o universo. Então, não existe o vácuo absoluto, tá? Em 1 centímetro cúbico do vácuo no espaço, você tem energia fervilhando ali incomensurável. Eu não sei agora quantificar, tá certo? Então, quando a gente fala de fluido, no meu entender, tanto é que está aqui de amarelinho, tá? No meu entender, esse fluido que foi falado para a gente pelos espíritos seriam esses campos quânticos, tá? Bem, aí é como eu falei, né? Aí a ciência precisa andar mais para a gente realmente entender, né, essa relação, porque é aí que é criada a matéria. As flutuações quânticas geram matéria. As forças na natureza, Kardec coloca na Gênese, são forças múltiplas. Na época dele, as forças conhecidas eram gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa,
Tá vendo? Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Era o que Kardec tinha na época para trabalhar. Né? Para trabalhar, e que os espíritos não iam... Você acha que se os espíritos chegassem naquela época, né, ali para Kardec, através dos médiuns, e falassem o que está com essa linguagem hoje de campo quântico, essas coisas, alguém ia entender alguma coisa? Não, né? Ia rejeitar. Então, tudo no seu tempo. Por isso que as coisas são escritas assim, para que a gente tenha curiosidade e vá desvendando, né? Vai desvendando a ciência. Em escala inimaginável, quer dizer, ele se apresenta em outra escala inimaginável, cuja grandeza somos tão incapazes de avaliar quanto o crustáceo no fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Isso só na Terra. E a luz, ela é uma onda e uma partícula também. Ela se comporta com onda e como partícula. Continua Kardec, tá? Lá na Gênese. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, né? Do início, o começo absoluto das coisas remota, pois, a Deus. Aí eu coloco aqui, universo expansão, Big Bang. Hoje você teve uma teoria que nasceu da observação que o universo está se expandindo. Na época de Kardec e de Einstein, o universo era estático. Tá? Hoje as observações mostram que o universo se expande e que em determinado momento, a gente não sabe como este universo ele vai morrer. Tá? Existem várias teorias, depende do formato, etc, etc, etc. Mas do mesmo modo que viram que coisas estavam indo, elas também voltariam. Em algum momento elas estavam juntas. E esse momento, até brincaram, é Big Bang, porque foi uma grande explosão. Tá? Na realidade, não foi uma explosão, foi o que tem observado que foi uma inflação, há 13,7 bilhões de anos passados. Tá? Uma grande inflação, uma partícula, uma flutuação quântica, seja lá, que ninguém sabe o que é. Tá? Uma singularidade, porque ninguém sabe o que é. Naquele momento, ela expandiu, e em poucos segundos já tinha quase o tamanho do universo que tem hoje. E agora ela está dando uma reduzidazinha. Essa aceleração ela está reduzindo. Tá? Então, o que é que acontece? O Big Bang é uma teoria que não mostra como o universo surgiu. O universo surgiu, não mostra como o universo surgiu, mostra como o universo se desenvolveu. Essa é a teoria mais aceita, que seria essa do Big Bang. Tá certo? Então, não é o como o universo, não é a origem, como o universo surgiu, é como ele se desenvolveu. É diferente. Tá? A gente fala de multiverso porque Kardec ele falou de vários, né, da infinidade, justamente é isso. A gente não consegue conceber, está fora, está no incognoscível lá. Falei certo? Nem sei. Tá? Então, ele mesmo coloca aqui, Kardec, não é dado à humanidade conhecer tudo. O meio de chegar a Deus é somente por uma revelação. Que a gente volta lá na palestra de Demétrio. Não é isso, Demétrio? Que falou que a revelação espírita. Ele define que o espiritismo é uma revelação. Tá? Então eu vou contar uma historinha aqui, a historinha de Einstein rapidinho, que é como ele, assim, como o cientista, o que acontece com a ciência, como é que é interessante. Einstein, ele escreveu a teoria dele e nos cálculos dava que o universo estava em expansão, mas ele acreditava que o universo era estático. O universo de Einstein era estático. Então ele chegou lá, colocou uma constante cosmológica. Aí em 1922, Friedman, né, disse, olha, o universo está em expansão. Einstein não acreditou, disse que era erro dele. Depois, aí em 1929, Edwin Hubble, lá nos Estados Unidos, disse, Einstein, eu observei aqui as galáxias estão se afastando, e quanto mais afastadas elas estão, mais aceleradas elas estão. Aí Einstein foi lá, realmente você está certo, e eu estou errado, foi o maior erro de minha vida, foi ter criado essa constante cosmológica. Beleza. Descobriu-se pelos cálculos, hoje, que o universo ele se expandiu, continua se expandindo, mas ele não deveria mais estar se expandindo. Tá?
Então existe uma coisa que é chamada a energia escura, que ninguém sabe o que é. E aí as contas batem direitinho com essa constante cosmológica de Einstein. Então olha, a constante cosmológica voltou, que seria o maior erro dele. Tá? Isso é uma forma dele, humildemente, que ele não era... né? Ele reconheceu que era um erro, mas que não era. Eu coloquei aqui só algumas coisas, mas o tempo não... né? Aqui o que eu coloco é o seguinte: como determinar o que é verdadeiro, o que é verdade, o que é verdadeiro, porque tudo são aparências, como lá o mito lá da caverna de Platão. Idealizações são aproximações da verdade e não a verdade em si. Quando eu coloco isso aqui, ó, tudo isso aqui é lá do Marcelo Gleiser, tá? Eu copiei lá de uma aula dele. E ele também, ficou pequenininho o nome dele aqui. Ele colocou como, aqui para a gente finalizar, as regras éticas do cientista, né? Me pode falar mais, conhece mais de ética do que eu, mas eu acredito que seja isso mesmo, né? Nunca manipular os dados, sempre revisar os resultados, nunca se deixar levar pela ambição e vaidade pessoal, a natureza é que decide, não nossos preconceitos, abertura para ouvir opiniões discordantes, humildade de ouvir e aprender sempre, nunca ser arrogante e nunca esquecer da motivação principal da ciência, né? Que é celebrar e ampliar o conhecimento e aliviar o sofrimento humano. Ou celebrar e ampliar o conhecimento e aliviar o sofrimento humano. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Pode ser dentro de nós. Isso daqui, Carl Sagan escreveu pensando no cosmos. Mas eu coloco isso para dentro da gente também. Algo incrível para ser descoberto dentro da gente. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Achei bonitinho isso. Acabou? Acabou. Pronto. Tá tudo tranquilo. Vocês acreditam que eu tô nervoso? Pausa aqui que ficou torto. Ficou torto, um pouco torto aqui. Depois eu volto, tá, gente? Pronto, mais um pouco. Pronto. Tá travadinho. Pronto, agora sim. Agora podemos começar, tá? Já falei tudo que estava no papel? Já. Bem, porque caiu. Mas não quebrou, não. Não, susto. Fica aqui, não. Aí, ele está travado, não tem problema. Sim, então como eu estava dizendo, não, agora me veio na dúvida se ele é considerado campo quântico, porque ele não tem a... né? Ele não falou de carga, ou falou de carga, não lembro aqui agora, mas... Ops.